Olá, e é aqui Carlos David. E de repente eu estava lendo aqui no escritório, estava pensando, meditando, e em um instante decidi, digo, vou fazer agora mesmo um vídeo. Agora mesmo, neste instante. Porque é um momento de inspiração, é um momento em que eu estava meditando no seguinte. Quando é que começa a nossa conquista? A respeito de algo que planejamos, que queremos, que desejamos, porque nós somos seres de constantes desejos. Desejamos uma casa melhor, uma vida melhor, uma família melhor, saúde melhor, enfim, sempre queremos progredir, queremos avançar. Por quê? Isso é natural de nós, seres humanos, foi colocado pelo mesmo Deus. Porque se nós não tivéssemos esse desejo, então nossa vida seria uma vida realmente muito preguiçosa, né? Seria uma vida insossa. E a questão é que Deus se manifesta em nossa vida. Então, quando você vê uma vida derrubada, destruída, quebrada, amargurada, na verdade, Deus está sendo quebrado, amargurado, derrubado. Deus. Por quê? Porque Deus está nessa vida. Esse é o ponto. É difícil aceitar isso? Seguramente para algumas pessoas pode ser difícil, alguém talvez não esteja de acordo comigo, mas essa é a verdade. Porque Deus está em todo lugar e, em maneira especial, Deus está em nós. De onde vem a vida, de onde vem essa energia que nos mantém vivos. E Deus se manifesta através de nosso pensar, de nosso agir, de nosso trabalhar, de nosso esforçarmos, de nosso viver, de nosso... Aí se manifesta Deus. Se manifesta no poder de aquele herói que decide lutar, batalhar. Pensemos, por exemplo, na época de aquele gigante Golias que aparece para o povo de Israel e todo mundo fica com medo, todo mundo assustado, todo mundo deprimido, todo mundo... E alguém decide confiar, alguém decide se arriscar, alguém decide colocar sua vida em jogo com tal de enfrentar uma situação para não ficar como um covarde e por sobre todas as coisas. Davi pensou, eu tenho um Deus e tenho uma fé, e esse Deus e essa fé para sair correndo não tem sentido. Porque se é para sair correndo, então para que tenho essa fé e para que tenho esse Deus? É assim de simples. Se você tem um carro maravilhoso, excelente, e você sempre anda a pé, então para que tem um carro? E quando começa então a nossa conquista, a nossa vitória, diante de uma problemática, diante de uma situação que você diz, mas que coisa feia isto, eu quero vencer, eu quero sair disto, eu quero conquistar, quando então? No momento em que você fala? Não. No momento em que falamos, não. Porque algumas pessoas falam assim, as palavras têm poder. Não, não é assim. As palavras que têm poder são as palavras de fé. Palavras que não têm fé, palavras que não têm nada de fé, são palavras que o vento leva. E é normal que seja assim, está bem. Quem não falou alguma vez com seus filhos, quando eles faziam alguma coisa louca, e disse, vou te matar, não é verdade? Mas naturalmente você não matou, é uma expressão, etc, etc. As palavras que têm poder são as palavras de fé, tanto negativas como positivas, mas palavras de fé. Do contrário, estaríamos todos loucos. Muito bem. Mas não são aquelas palavras que muita gente na religião usa, pensando que isso vai ajudar para algo, e isso não ajuda em nada, porque em geral, no 99,99% dos casos, que eu vi na minha própria vida, que eu experimentei como pastor, pregador, durante 25 anos, de domingo a domingo, é que a nossa maioria de orações assim são expressões de desespero, expressões de angústia, expressões de medo, expressões
de desesperança, é de choro, de pedir perdão, de clamar, de suplicar, de rogar, enfim. Não são aquelas palavras de Davi, quando ele falou para o gigante: eu vou te matar, eu vou cortar tua cabeça. Só que ele não tinha espada, quem tinha espada era o gigante. E mesmo assim Davi disse: eu vou cortar tua cabeça. Mas onde começou a sua vitória? Na palavra dele? Não. A palavra dele teve poder porque era uma palavra de fé, mas essa palavra de fé nasceu primeiro na mente. Primeiro nasceu na consciência dele. Ele estava absoluta, total e completamente convencido, sem necessidade de apoio externo de nada, de que ele enfrentaria o gigante, de que ele venceria o gigante, e pronto. Por isso depois ele falou o que falou, mas a sua conquista, a sua vitória, foi na sua mente. Aí é onde começa. Quando nós não estamos convencidos em nossa mente do que queremos fazer, quando não temos essa confiança, essa tranquilidade, então nós não temos a fé que funciona. Nós não temos aquela fé que alcança a conquista. É uma fantasia. É uma mistura de fé com fantasia, porque estamos fantasiando. A fé real é imutável, inamovível. É uma montanha diretamente que não se mexe. O vento poderá soprar, poderá vir, mas ela não se mexe, porque isso é fé. Por isso, Jesus falou: para aquele que crê, tudo é possível. É todo. A promessa de todo é muito grande. Todo é todo. Não é muito, é todo. Por isso que Deus quer que nós sejamos construtores da nossa riqueza. Sim, riqueza em todos os sentidos. Que tenhamos uma vida próspera em todos os sentidos, com o dinheiro suficiente e mais do que suficiente, com a saúde suficiente e mais do que suficiente. Deus não quer ver nossos corpos doentes, limitados. Não quer. Que pai, que mãe vai querer ver seu filho doente? Então nós temos que compreender que o poder que nos foi dado foi para ser usado. Infelizmente o condicionamento religioso e a religião se intrometeu, se meteu no meio. Se meteu no meio. É um atravessador. Atravessador. Por quê? Obviamente que está permitido. As pessoas se aceitam, permitem, tudo bem. Cada um é dono da sua vida, dono do seu dinheiro, dono de tudo. Tudo bem. Nada errado. Deus deu essa liberdade e cada um a usa. Mas a verdade sigue sendo a verdade. Por quê? Porque está escrito, por exemplo, que há um Deus, só um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus. Jesus Cristo, homem. Então, se há um Deus e há um mediador entre Deus e os homens, então outra coisa no meio é um atravessador. Se religião fosse algo bom, não haveria guerras até o dia de hoje por causa da religião e das religiões. E dentro da mesma religião, divisões enormes. Quando começou a chamada Igreja Católica como religião do Estado, lá no século IV, com Constantino, e depois de 1100, 1200 anos aparece o protestantismo com Lutero, e depois as igrejas tradicionais, batistas, metodistas, depois vem os pentecostais, depois vem os neopentecostais, e diversas divisões, cada uma pretendendo ser mais ou melhor do que a outra. Então, como isso pode ser bom para a vida da fé?
No meu entender, isso cria absoluta confusão. E quantas são as pessoas que já tiveram uma denominação, na igreja, noutra igreja, aqui e lá, e ficaram tão confusos que já não sabem nada, inclusive estão às vezes em sua própria igreja, mas escutam um programa de fulano, a outra igreja de sultano, e um falou e outro falou aquilo, e se faz uma mistura. Quando a fé é para ser vivida em absoluta comunhão com o objeto da fé, neste caso Deus. E para andar com Deus, você andando bem, você anda no amor ao próximo, como mesmo Jesus resumiu toda a lei. A lei nesse momento, que era a lei judaica, com 613 preceitos, e depois um monte, milhares, havia como 2000 tradições, mandamentos, costumes, etc, etc. O mesmo Senhor Jesus falou, disse, olha, a lei se resume em duas coisas: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Terminou. Isso é tudo. Agora, se o mestre da fé, dono e senhor fundador da fé, disse isso, porque então aparece depois milhares de religiões e palavras, e isto, e aquilo, 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 e aquilo. Com obrigações, com castigos. Então, mas voltamos ao início. Cada um faz na sua vida como quer. Se Deus permite, por quê? Alguém vai impedir. Mas é bom saber de que a nossa vida de fé, para a criação de riquezas, e verdade, volto a dizer a palavra riqueza não é simplesmente um monte de dinheiro. Riqueza de saúde, riqueza de família, riqueza de vida, riqueza de alegria, onde você de 365 dias, você passa 364 feliz, e talvez algum dia triste, e não ao contrário. Então, para isso nós necessitamos um convencimento na nossa mente, uma consciência absoluta de que Deus é comigo, porque quando eu tenho confiança de que Deus é comigo, então eu não estou desesperado buscando outros, para que eu fique refém desses outros. E aqui há uma grande diferença com psicofé. Psicofé ensina a fé em Deus, o uso e prática da fé em Deus sem religião. Por quê? Porque eu não quero dependentes de mim. Eu não sou pastor deles, de ninguém, nem coisa por estilo. Eu simplesmente transmito as informações necessárias para que as pessoas saibam como é o uso e prática da fé, sem necessidade de religião. E a partir daí eles caminham sozinhos. Fizeram um curso conosco, ou 2, ou 3, fizeram cursos, compraram um serviço para aprender, e está bem, porque há uma empresa, porque há uma seriedade, porque há um profissionalismo, ciência atrás de tudo isso. Se ensina a respeito do conhecimento, da funcionalidade da nossa mente e como se aplica a fé. E nada melhor que entendê-lo pelo lado psicológico. Por quê? Porque a fé se desenvolve na nossa mente, não se desenvolve no fígado. Se fosse no fígado, então teríamos que ir a um especialista, ou de coração, um cardiologista. E se fosse nos rins, não sei, um nefrologista, e assim vai. Mas não é. É na nossa mente, na nossa psique, onde é o nosso consciente, onde é o nosso subconsciente, é o terreno, é o espaço onde a fé se desenvolve, cresce, avança, se multiplica, conquista, etc, etc, etc. Nossa mente. E depois a pessoa vive a sua vida tranquila, não precisa nem lembrar de mim, não precisa aparecer um dia em psicofé, não precisa ouvir nada de psicofé, nada. Por quê? E se ouve, simplesmente ouve. Não tem obrigações, não tem sociedade comigo, você vai trabalhar, vai prosperar,
e o dízimo manda para a psicofé. Não. Ou faz um voto para que nós possamos seguir anunciando a fé, e então com esse voto Deus te devolve. É uma troca, uma comercialização, uma barganha, enfim, negociado. Mas não há nada disso. É simplesmente o ensino da fé, pura fé, e acabou a história. Não há igreja que a mim me salve, não há religião que a mim me salve. Se a religião salvasse, não teriam crucificado a Jesus. Porque foi a religião que falava em nome de Deus que crucificaram a Jesus. Ou não foi assim? Por isso, o próprio irmão de Jesus, Tiago, ainda que para os católicos seja o primo, tudo bem. Mas Tiago escreve lá no seu primeiro capítulo qual é a verdadeira religião. E ele diz que a verdadeira religião, imaculada diante de Deus, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se afastar da corrupção do mundo. Isso é, diante de Deus, a imaculada e verdadeira religião. Ou seja, uma atitude e não uma instituição com dogmas, isto, aquilo e outro. Mas, volto a dizer, alguém tem sua religião e gosta e está muito bem, nada contra. Paga dízimo, paga 2 vezes o dízimo, triplo, ou seja o que for, não tem problema. Obrigações, reuniões, sacrifícios, ou seja o que for, se a pessoa é dona de si mesmo. E acabou a história. Mas, essa mesma pessoa, ou essa instituição que tem essas pessoas, não pode dizer que aquele que não se submete a uma instituição, a uma política religiosa, essa pessoa está fora de Deus, está sozinha, é um lobo solitário. Eu dou graças a Deus que já faz 11 anos e tanto já, que nunca mais entrei no templo, nunca mais, passei a vida inteira dentro do templo, e hoje eu não trocaria um dia destes 11 anos por tudo aquilo que eu já vivi, porque eu vejo que hoje o compromisso meu de fé com Deus é direto, é Ele e eu e Ele, não tem ninguém no meio. Não tem orações, não tem pessoas, não tem nada, e isso não me tira a mim nada. Eu fico sempre orando, eu oro, falo com Deus a toda hora, em todo momento, no carro, no banheiro, na cama, aqui no escritório, em qualquer lugar, eu falo com Deus, estou com Deus, tudo é maravilha. Confiar nele, esperar nele, praticar minha fé, saber que Ele me ama, saber que eu amo Ele, e que posso crescer cada dia para ser melhor cada dia, e que possa conquistar na minha vida. Porque eu não quero dar pena, eu quero causar admiração, não pena. Admiração. Inveja, qual é o problema? O problema com inveja é daquele que inveja, não de quem é invejado. Fica tranquilo. A menos que você se entregasse a ser dominado pelo invejoso, tá? Já é outra história. Mas se você não se entrega a isso, você sigue tranquilo. Sigue sua vida em paz. Para que quando chegue o final de nossa vida, seja como for, nós possamos levar. A única coisa que nós podemos levar, nossos atos de fé. Nossos atos de fé. Com isso sim nós vamos. As pessoas dizem geralmente, ninguém leva nada deste mundo. Sim, ninguém leva nada, coisas físicas, materiais. Mas nós levamos nossos atos. Atos que fizemos, o legado que deixamos para os que vêm atrás.
filhos, netos, gerações, etc. E nos apresentamos diante de Deus a ver o que fizemos com a vida que dele recebemos. Isso que eu estava pensando, isso que eu quis deixar assim, e fazer um vídeo rapidamente, no mesmo instante. Não, vou fazer já, agora. E espero que seja útil para você. Como sempre, meu abraço de fé.